Sejam bem-vindos a mais um Cafezinho Novo Contexto, nessa nova temporada, a terceira temporada. A gente está aqui hoje num cenário diferente, com um convidado especial. Hoje a gente está aqui na Moura e Galindo Advogados e a gente veio conversar aqui, o nosso bate-papo aqui. Não pode faltar o cafezinho, claro que não pode faltar, mas o nosso bate-papo aqui hoje é com o Dr. Jean Moura, advogado, especialista em Direito Médico e Direito da Saúde. Seja bem-vindo, Dr. Jean. Muito obrigado pela oportunidade e vamos conversar sobre esse tema, né? O Direito Médico e da Saúde, tema que interessa muito a toda a sociedade. Pois é, gente. Só que eu tenho que avisar a Dr. Jean aqui, que eu aviso a todo mundo que grava com a gente esse cafezinho. Esse cafezinho, e eu vi que você já andou tomando, esse cafezinho já está no finalzinho. É igual uma prosa, que a gente vai conversando, vai batendo papo, e quando a gente vai vendo que o café vai terminando, e aqui sendo muito bem recebido, ó, até um bolinho de goma tem aqui. Quando a gente vê que o cafezinho vai terminando, é sinal que a conversa acabou. Muito bem. Então, mas o tema que a gente vai abordar hoje, que é o tema sobre planos de saúde, especialmente as relações dos planos coletivos e individuais, não é isso, doutor Jean? Uhum. Como é que a gente pode... A gente vive hoje num país que depende, digamos assim, em 80% ou mais do SUS, e o plano de saúde hoje é digamos assim, uma esperança de atendimento e assistência. E assistência. Como é que a gente pode diferenciar entre os planos coletivos e individuais? Pois não. Na verdade, quando a gente fala de planos coletivos, nós estamos falando dos planos que são contratados por pessoas jurídicas para cobertura de uma coletividade, quase sempre dos empregados da empresa, dos funcionários da instituição. Quando a gente fala de plano individual, nós estamos falando daqueles contratos que não passam por pessoa jurídica e, efetivamente, mesmo havendo uma coletividade familiar, por exemplo, ainda assim é tido como um plano individual. Então, a diferença está em que de um modelo nós contratamos pela perspectiva de um CNPJ, por outro modelo nós contratamos pela perspectiva do CPF, né? Então, é isso. Inclusive, numa diferenciação importante, os planos coletivos são regulados pelas operadoras e especificamente com reajustes pelas operadoras, e os individuais feitos pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. E aí justamente você tocou num ponto importante que, para quem, por exemplo, tem mais de 45 anos, o plano já não é tão barato. Ele, querendo ou não, a questão da idade pesa. Como é que a gente pode observar se o plano de saúde está cobrando corretamente ou se há algum desajuste nesse contrato? Pois inicialmente é preciso dizer que reajuste nos planos de saúde, quando forem individuais, como definimos há pouco, nós vamos ter índice fixado anualmente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Quando for plano coletivo, aí a forma de reajuste se dá pela sinistralidade. Claro que também pode ocorrer por variação de correção, né? Anual, que a gente vai dizer que é no aniversário do plano, e dessa forma você tem aí modos diferentes de fazer, de acordo com a natureza do plano, as correções. Quanto à precificação, claro, aí está embutido os custos das operadoras, né? Os custos médicos, as variações dos preços dos produtos que estão vinculados à modalidade do plano. Então, de fato, o valor é considerável no Brasil, mas há critérios para se pensar isso. Fora dos critérios, a gente vai dizer que se trata de abusividade. Caso a caso, é preciso ser examinado para identificar se a operadora utiliza critérios justificáveis. Eu ia perguntar justamente isso, assim, que ninguém gosta, acredito que... Lógico, tem aquelas pessoas que gostam, mas, em grande parte, as pessoas não gostam de entrar na justiça para reaver seus direitos. Elas querem ver
seus direitos sendo cumpridos sem necessidade da justiça, a não ser aquelas pessoas que são aproveitadoras da justiça, que litigam de má fé, né? Mas, na sua grande parte, como é que a gente sabe que vale a pena entrar na justiça na busca de um direito, por exemplo, um atendimento de saúde, um procedimento de saúde que a operadora não cumpre? Como é que a gente pode, assim, evitar a justiça e, ao mesmo tempo, e muitas vezes tem a necessidade da justiça, né? Pois é. Veja, há diversos aspectos que podem gerar o alívio, o conflito entre os interesses da operadora e o interesse do usuário. Por exemplo, nós temos a questão mesmo da precificação, dos reajustes, que às vezes são manifestamente abusivos. Nós temos também a questão da cobertura, porque, de acordo com a modalidade de plano, você pode ter coberturas que seriam obrigatórias e não estão sendo atendidas. É claro, nós defendemos sempre a ideia de dialogar inicialmente com a operadora para que seja sanada eventual inconsistência num primeiro momento. Mas se não houver condições de diálogo, infelizmente, o interessado busca a Defensoria Pública ou constitui um advogado de confiança e vai à justiça buscando a tutela, né, do interesse, até porque o direito à saúde é um direito fundamental. E, nesse particular, a Constituição do nosso país garante subjetivamente que esse direito se efetive. Ora, se não se efetiva por conta de uma abusividade, de uma interpretação equivocada ou qualquer outra justificativa não prevista em lei, naturalmente temos que buscar o Poder Judiciário. Dos momentos mais importantes para uma pessoa que vai fechar o contrato com o plano de saúde é na hora justamente de assinar o contrato e ver quais são essas cláusulas. Isso. Quando uma cláusula pode ser considerada abusiva ou quando essa cláusula simplesmente foi uma desatenção de quem contratou. É preciso primeiro colocar uma questão que entendemos fundamental. Não é o fato de estar previsto num instrumento que a cláusula é válida. Por quê? Porque existe todo um regrativo da Agência Nacional de Saúde e da lei brasileira, né? Há uma lei no Brasil chamada Lei dos Planos de Saúde, em que nela tem diversas previsões em favor do usuário. Muito bem. Os instrumentos contratuais feitos pelas operadoras, muitas vezes bastante detalhados, eles podem conter, eventualmente, contrariedades normativas ou legais mesmo, né? E nessa hipótese, é sempre importante que o usuário questione, né, a empresa contratada, a operadora contratada, vários aspectos. Cobertura, índice de reajuste, o que significa cláusulas que tenham um destaque, né, para que haja o dever de informação. Não devemos esquecer um ponto importante para todo usuário de plano de saúde. Todo usuário de plano de saúde, ele é um consumidor. E nessa relação de consumo, é importante dizer que ele precisa ser informado as minúcias daquilo que ele está contratando, do produto ou do serviço que ele está contratando. E, nesse sentido, a responsabilidade é do fornecedor de o fazê-lo. Essa é a ideia. Então, o consumidor pode exigir das operadoras, não é, detalhes sobre aquele amplo documento que ele está assinando. E, sobretudo, quando mais à frente for utilizar, tiver uma interpretação em desfavor. Questionar porque aquela restrição, digamos, aquela não cobertura não foi explicitado para ele, né? Entendi. O consumidor estava, vamos dar um exemplo aqui, o consumidor estava com um plano coletivo da empresa que ele fazia parte, ele era funcionário, e ele passa ele quer ter os mesmos direitos, quer ter acesso a esse plano coletivo, sair da empresa, mas como um plano individual. Ele pode ter esses mesmos direitos ou ele precisa obedecer a outra normativa? Não, veja, assim. A lei de plano de saúde tem dois dispositivos, um para os empregados que forem demitidos sem justa causa
e um para os empregados que forem aposentados. Para os empregados demitidos sem justa causa, eles poderão permanecer sob as mesmas condições de cobertura e também de mensalidade por 2 anos. Então, essa é uma regra que está lá no artigo 30 da Lei do Plano de Saúde. A gente, de tanto falar dos artigos, acaba decorando. Sim. Né? Mas a grande ideia é que no artigo 31, por outro lado, aqueles que se aposentam e tiverem mais de 10 anos no plano coletivo poderão permanecer sob as mesmas condições por prazo indeterminado. Tanto de cobertura, sem existência de carência, e também com a questão dos valores da mensalidade. As operadoras questionam muito esse artigo 31, que garanta aos aposentados as mesmas condições, porque dizem que a interpretação seria só no sentido de se manter a cobertura. Mas a lei parece bastante clara quando diz que a cobertura e as condições serão as mesmas mantidas no plano coletivo para um plano individual. Esse plano individual é agora pago exclusivamente pelo empregado, né? Ele terá que assumir. Se ele não assumia parcialmente. Porque se ele não assume de forma nenhuma, não há uma garantia do que nós acabamos de falar. Ou seja, se aposentou, mas ele não pagava o plano. O plano quem pagava era a empresa. Se ele se aposentou, ele perde essa condição. Claro que isso ainda tem jurisprudência, decisões que podem discutir isso. Mas a verdade é que há 2 dispositivos na lei, respondendo sua pergunta, que garantem a empregados e empregados aposentados a manutenção de seus planos. É justificável, Hugo, porque, na verdade, é um direito subjetivo constitucional à saúde. Então, o legislador andou bem, né? O legislador constituinte e o legislador infraconstitucional, quando vem trazer essa extensão da regulação dos planos privados em favor da população usuária, né? Que era contratante como empregado. Tem muita gente que acha que as operadoras elas fazem um favor, né? Mas, na verdade, diante da normativa geral que a gente tem, da legislação vigente, elas têm uma concessão para justamente atuar no sistema de saúde. Né? Exatamente. A Constituição Federal ela traz o modelo de saúde no campo público. O SUS é o nosso grande modelo, né? Um dos maiores sistemas de saúde mundial e que desempenha um papel fantástico no atendimento à população de um modo geral, a todos que precisem. Agora, muitas vezes o SUS não tem tecnologia suficiente, o SUS não tem locais apropriados, unidades de saúde suficientes, profissionais suficientes. E é nessa oportunidade que nasce um outro modelo lá nos anos 90, relativo à possibilidade de autorregulação dos médicos através de cooperativas, através de empresas privadas, hospitais particulares, de ofertar os serviços mediante pagamento. Então, é preciso registrar que as operadoras de plano de saúde fizeram grandes transformações na saúde no Brasil, porque investiram muito em tecnologia, qualificam seus profissionais, e isso é muito importante para todos, para a sociedade como um todo. Agora, é preciso também regular a ausência, não é nem a ausência, é a ideia de não haver abusividade. Sim. Não é? Então, imagine que você assina um plano com uma cobertura e no momento que precisa, não tem a cobertura. Abusividade. Que você imagina um índice de reajuste e vem outro. Não é? É que você espera chegar o boleto e não chega. Então, é preciso regular esses aspectos e muitas vezes só se regula através do Poder Judiciário, infelizmente. Infelizmente. Olha, doutor Jean, a gente tem sempre um momento aqui que a gente faz, que é um momento de perguntas rápidas. É um momento que a gente chama de café sem filtro. Café sem filtro. Café sem filtro. A gente pergunta... Deixa eu gravar de novo. A gente agora, doutor Jean, a gente tem um momento muito importante aqui no nosso cafezinho, que é o momento do café sem filtro. A gente pergunta, você responde. E não é, vou passar 1 hora formulando, não. Perguntou, respondeu na lata e rapidamente, para a gente passar para a próxima pergunta.
Tá preparado? Vamos lá. Vamos lá. Vamos para descontrair, para começar. Café ajuda mais que processo ou depende do cliente? Ih, rapaz, olha, café sempre ajuda muito. Sou um fã de café, mas realmente há situações muito delicadas. Você já precisou usar plano de saúde com o paciente? Já, sim, já. Direito de saúde é mais urgente ou mais complexo? Direito de saúde é urgência e complexidade. Estão imbricados. Um hábito seu fora da advocacia que pouca gente imagina. Um hábito meu é fazer trilha de motocicleta. Olha aí, ó. Motociclista. Não pode dizer motoqueiro, não. Não, motociclista. Plano de saúde protege ou dá dor de cabeça? Plano de saúde protege, principalmente com bom esclarecimento por parte do usuário. Negativa de cobertura virou rotina? Estatisticamente no Brasil, sim. O consumidor conhece seus direitos ou ainda está perdido? O consumidor tem muito a aprender, mas também tem muita informação já disponível. Plano coletivo é solução ou armadilha? Penso que é solução, sobretudo quando a gente pensa em grandes grupos, né, dentro da atividade empresarial. Judicializar virou o único caminho? Nem sempre, mas é possível se dialogar com os gestores das operadoras de plano de saúde e encontrar a sensibilidade de muitos gestores. O que o plano de saúde não pode negar de jeito nenhum? Principalmente aquilo que está previsto no modelo do plano, se é um plano hospitalar, se é um plano ambulatorial, se é um plano de referência, conforme a natureza do plano, não pode negar de forma nenhuma aquilo que é previsto nos modelos que a ANS estabelece. Plano coletivo pode ser tratado como individual na justiça? Não, plano coletivo eventualmente poderá ser tratado quando individual quando houver alguma fraude no modelo de contratação. Por que tanta gente tem surpresa com reajuste? Quase sempre por conta dos critérios que são utilizados pelas operadoras e que nem sempre são claros para o usuário. Quando vale a pena entrar na justiça contra o plano? Sobretudo quando após diálogo com a gestão não se encontra solução e em alguma medida o consumidor se informa que ali há abusividade. Não há outra resposta, é buscar a tutela jurisdicional. O que mais prejudica o paciente hoje? Contrato, operadora ou falta de informação? Eu digo que é falta de informação, porque contrato e operadora se adequam muitas vezes judicialmente, outras tantas com um bom diálogo, até com gestores e assessoria jurídica das operadoras. Tem muita gente pagando caro por algo que não entrega o básico? Tem muita gente pagando caro com algumas dificuldades do básico, né? E aí, nesse sentido, informação. Uma verdade sobre plano de saúde que ninguém te conta. Uma verdade de plano de saúde é que há uma complexidade, sobretudo nos instrumentos, que é preciso explicitar muito para que não haja surpresa futura. O maior erro de quem contrata um plano é não ler as cláusulas contratuais com critério antes de assiná-los. E para a gente terminar, complete: quem tem plano de saúde precisa saber que é um direito subjetivo, constitucional, e que as operadoras não podem fazer como bem entende, como conglomerados econômicos. Eles têm regulação forte pelo Estado. É isso, gente. Foi o cafezinho sem filtro. Deu para responder, sim, né? Sim. Eu sei que tem muita pergunta aqui que a gente trabalharia mais, falaria com mais cautela, mas isso é uma maneira rápida das pessoas, que hoje a gente tá aqui gravando um episódio bem extenso, mas tem muita gente que só vai ver esse trechinho. Sim, é verdade. Então é uma forma fácil das pessoas entenderem um pouquinho do que a gente está conversando. E assim, eu queria agradecer, Dr. Jean, por esse esclarecimento, por trazer para a gente um assunto tão importante que
para a vida do brasileiro, que é o plano de saúde. Em outros lugares tem realidades piores e melhores, mas obrigado aí por trazer para a gente esse esclarecimento aqui para a população. Eu que agradeço a oportunidade, porque de fato esse tema é muito importante para a gente disseminar informações na sociedade. E você faz um trabalho relevantíssimo quanto a isso. Então, minha fala é para provocar essa oportunidade, né, da gente disseminar informações sobre plano de saúde, operadoras e direitos do usuário da saúde. E para a gente encerrar, eu sempre deixo a pergunta novo contexto. Qual novo contexto que você vê para essa realidade de planos de saúde e problemas judiciais? Na verdade, a gente tem no Brasil um dos grandes fatores de demanda no judiciário, operadoras de plano de saúde nessa luta, né, de coberturas, mensalidades, enfim, cirurgias, tempo de internamento. Então, é muito importante que o debate ele ocorra e se estenda, né, como também aspecto político. Para quê? Para que a gente possa aperfeiçoar, né, o sistema de saúde suplementar. Há uma relativa crise, né, há muitos questionamentos e, com certeza, é preciso politizar a questão, porque não interessa a ninguém a extinção do modelo, não deve interessar a ninguém, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa continuar avançando e atendendo às demandas sociais dos usuários e, mais do que isso, atendendo com qualidade. Então, é nesse sentido que o debate precisa se fazer do ponto de vista político também. Maravilha! Você chegou até aqui nesse diálogo que a gente trocou aqui, essa troca de informações importante para a gente. Se você chegou até aqui, eu quero te pedir um favor. Se inscreve aí no nosso canal, compartilhe esse diálogo, deixe o seu comentário. É muito importante a sua participação, porque só assim a gente vai construindo um mundo melhor, né? Dialogando, compartilhando ideias, compartilhando conhecimento, que faz toda a diferença. E, mais uma vez, obrigado, doutor Jean. Eu, se pudesse dizer uma frase final, também diria o seguinte: você, usuário de plano de saúde, você, cidadão, cidadã, não imagine que o direito é coisa para juristas. O direito é coisa para o exercício da cidadania. Como tal, exercite seu direito se informando. Procure se informar sobre o plano de saúde, seus direitos como usuário e boa sorte, né, na luta permanente ao fortalecimento da cidadania. É isso, gente. Obrigado por participar de mais um cafezinho com a gente. Eu vou terminar aqui. Forte abraço.